A paz do Senhor, meu nome é Nilson, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma dica de livro, e este livro é especialmente para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Você que quando vai preparar uma mensagem, gosta de pesquisar, se debruçar, gosta de buscar algo a mais para trazer para a igreja. Você que é um pastor dedicado e gosta de se debruçar para trazer um culto de ensino que venha impactar os seus membros, este é um livro que você precisa ter na sua biblioteca pessoal. Este livro é considerado o segundo maior livro mais importante da história da humanidade, ficando atrás apenas da Bíblia Sagrada. Eu estou falando do livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Flávio Joséfo foi um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Seu pai era sacerdote e sua mãe descendia da casa real asmoneana. Portanto, Joséfo era de sangue real. Ele foi muito bem instruído nas culturas judaica e grega. Falava perfeitamente o latim, o idioma do Império Romano, e também o grego. Logo cedo demonstrou intenso zelo religioso, filiando-se ao grupo religioso dos fariseus. Durante toda a sua vida, a sua terra e o seu povo estiveram sob o domínio romano. E foi aí que Flávio Joséfo acabou conhecendo essa cultura e trouxe vários relatos neste livro que corroboram com o que a Bíblia fala. Vejamos mais uma coisa. Flávio Joséfo é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Acha-se ele devido à sua importância não somente aos judeus, mas também a toda a humanidade, ao lado de Herodoto, Políbio e Estrabão. Embora não fosse profeta, e apesar de não contar com a inspiração dos escritores bíblicos, mostra-nos ele claramente como as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se na vida dos filhos de Abraão. Ou seja, tudo que Flávio Joséfo fala neste livro, escreveu neste livro, corroboram com o que a palavra de Deus traz para nós. E este livro é bem pequenininho, olha só. Olha só a largura dele. Então, tudo o que você encontra na Bíblia, este livro tem aqui também algumas partes que vai aumentar a sua pregação, que vai melhorar a sua pregação e certamente Deus vai recompensar a sua busca, a sua dedicação pela palavra dele. O que isso vem demonstrar? Que a história, qual solícita e amável serva dos desígnios divinos, tem como função realçar a intervenção do Todo-Poderoso nos negócios humanos. Vejamos a seguir como podemos definir a história no dicionário teológico. Assim a conceituamos. A palavra história é de origem grega, vem de histor, aquele que sabe, que conhece, conhecedor da lei, juiz. Aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que este vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer. Cientificamente, a história pode ser definida como a narração metodológica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral. Ou seja, Flávio Joséfo, um historiador, ele trouxe a história dos hebreus em particular, e também essa história abrange toda a humanidade, porque nos alcança através de Cristo Jesus. A obra de Flávio Joséfo é uma leitura obrigatória aos que desejam conhecer a história judaica, principalmente o período que marcou a segunda maior tragédia dos filhos de Abraão, a destruição do Santo Templo no ano de 70 de nossa era. Nesse relato observamos
claramente como a profecia de Cristo no que tange à ruína de Jerusalém cumpriu-se nos mínimos detalhes. Embora Joséfo não fosse cristão, demonstrou de forma indireta estarem os cristãos mais do que certos em depositar sua confiança em Jesus de Nazaré. Joséfo não se limitou à historiografia, foi um consumado artista da palavra no estilo vívido, demonstra quão preciosa é a herança espiritual, cultural, emocional dos hebreus. Então este livro é de suma importância para que você tenha na sua biblioteca pessoal, porque além de falar da herança espiritual, vai falar da cultural e emocional dos hebreus. E você conhecendo esses três fatos, você vai trazer uma mensagem, um ensino com mais abrangência para a sua igreja. Vamos ver alguns exemplos que Flávio Joséfo traz neste livro. Aqui na página 99, vai falar do sacrifício que Abraão fez do seu filho Isaque. Olha, estamos no capítulo 13. Abraão, para obedecer à ordem de Deus, oferece o filho Isaque em sacrifício. Deus, para recompensar-lhe fidelidade, confirma-lhe todas as promessas. Aqui Flávio Joséfo vai relatar esse acontecimento. E ele diz aqui que Isaque tinha então 25 anos. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, nós não podemos citar exatamente a idade de alguém ou quando aconteceu algum fato. Mas, segundo alguns historiadores, e como mesmo Flávio Joséfo nos diz, Isaque tinha entre 25 e 33 anos. Por que nós dizemos isso? Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22 e versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele o tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Veja bem, se você estudar a geografia do povo hebreu de Israel, você vai ver que um menino de 12, 15 anos, ele não teria a capacidade de subir um monte para sacrificar levando um punhado de lenha nas costas. Ele não suportaria o peso. Então, de fato, ele já era um homem feito. Isaque já era um homem feito quando ele foi oferecido em sacrifício. Ou seja, ele tinha entre 25 e 30 anos aproximadamente, como relata Flávio Joséfo. E olha que interessante aqui na sequência da leitura. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: meu filho, eu vos pedi a Deus, com muita insistência e muitas orações. E ali continua o discurso que Flávio Joséfo relata. Aqui, antes do sacrifício acontecer, Abraão conversa com Isaque. E ele traz alguns fatos, dizendo: meu filho, você poderia morrer por uma doença, você poderia morrer por uma lança ou por uma espada. Mas Deus te escolheu para ser oferecido a Ele como sacrifício. Olha que honra, meu filho, você teve. Olha que honra você teve de ser escolhido por Deus. Nós nascemos para morrer, mas você foi escolhido para ser sacrificado a Deus. E olha o que Isaque sente e o que Isaque fala na sequência. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado.
E isso aconteceria se não fosse a intervenção de Deus. Talvez você já tenha presenciado uma peça teatral sobre Isaac, que ele é amarrado, que ele diz, meu pai, não faça isso comigo, mas aqui no relato de Flávio Joséfo diz que o próprio Isaac subiu ao altar para ser sacrificado. Então, são coisas que muitas vezes a gente não vai conhecer se não buscar um conhecimento, se não buscar algo a mais. E neste livro você vai ter muito além disso. Olha algo mais interessante, vamos mais lá para frente. Estamos na página 99, vamos para a página 487. Aqui vai falar sobre Daniel. Olha só. Dentre todos os filhos da nação judaica, parentes do rei Zedequias e outros de origem mais ilustre, Nabucodonosor escolheu os que eram mais perfeitos, competentes e deu-lhes preceptores e mestres para que os educassem e instruíssem com grande cuidado. Ou seja, eles já eram os mais perfeitos e competentes, e ainda eles seriam trabalhados para se tornarem ainda melhor. O que eu quero dizer com isso? Que você, mesmo tendo um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, precisa diariamente estar buscando se aperfeiçoar mais, com professores, com livros, na igreja. Você não pode parar de buscar o conhecimento em Deus. E olha o que diz na sequência. O excelente caráter deles, a beleza de sua inteligência e a sua grande sabedoria fez com que o príncipe lhes dedicasse um grande afeto. Eram tão sóbrios que preferiram comer apenas coisas simples, abstendo-se de seres vivos e das iguarias da mesa real. Eles eram inteligentes, sábios, e isso chamou a atenção de Nabucodonosor. E quando eles se propuseram a fazer um sacrifício e não se alimentar com os manjares do rei, Deus os honrou. Olha o que diz aqui na sequência. O corpo deles tornou-se mais belo e mais apropriado para o trabalho, e a sua inteligência mais pronta e capaz, porque não era enfraquecida pelas delícias que tornaram os homens efeminados. Ou seja, Deus honrou o sacrifício deles e eles se tornaram mais inteligentes e mais fortes também. Então, esses relatos a Bíblia não traz, mas Flávio Joséfo, como historiador, ele buscou, estudou, ele se tornou um grande homem e foi pesquisando relatos da Bíblia para nos trazer coisas mais apuradas. Olha o que ele fala sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu após reinar 43 anos. Era um príncipe muito inteligente e foi mais feliz do que os seus predecessores. Ele era o mais inteligente e escolheu homens inteligentes para estar ao lado dele também. E mais para frente vai ter outros relatos, outros fatos. Então, se você deseja ter mais conhecimento, este é o livro mais importante depois da Bíblia para você ter aí na sua biblioteca pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, cresça na graça, cresça no conhecimento.